Glória a Deus, boa noite, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um painel. É muito bom ter você conosco aqui nessa noite, mais uma noite de terça-feira, mais uma noite onde a gente pode compartilhar as boas novas, né, Lu? E a gente fica muito feliz quando você se conecta com a gente, tanto uma conexão, né, virtual, mas também uma conexão espiritual, que é um dos mais importantes, né? Essa é a principal, né, Não adianta nós estarmos só conectados virtualmente se nosso espírito não está conectado com o reino, para que assim a gente possa receber. Verdade. Né? É uma palavra em vão daí, né? É verdade. Que bom que você então está conosco nessa noite. E hoje o tema da mensagem, né, o tema da conversa, né, porque é muito diferente dos cultos, né? Então a gente faz o tema do bate-papo, né? A gente está batendo um papo aqui, com certeza esse bate-papo está chegando aí na sua casa. Então o tema desse bate-papo é vencedor ou vítima, né? Em qual pilar você está? É isso aí. Né? É muito importante o tema de hoje. Vai mexer muito com as nossas estruturas emocionais e principalmente naquilo que a gente realmente crê. É verdade. Né? Bem, isso mesmo. Eu olho, quando, né, a gente conversou e hoje a gente está batendo esse papo aqui nessa noite, quando foi colocado esse tema, né, vencedor ou vítima, né? Quando a palavra de Deus diz que a gente não deve servir a dois senhores, quando a gente interpreta muito bem esse versículo, ele não está dizendo somente ou você serve a Deus ou você serve o diabo, né? Ou você é vítima ou você é vencedor, ou você é filho ou você não é. Então, quando a gente olha esse versículo, né, você não pode servir a dois senhores, esses senhores muitas vezes são várias coisinhas do nosso dia a dia, né, Lu? São vários senhores que a gente está cada vez que a gente a graça é revelada, a gente identifica mais um senhor que não é Deus, entende? Isso. E esse senhor pode ser nós mesmos. Bem, isso mesmo. Não é só mamon. A gente pode trazer para uma realidade emocional. Você está servindo talvez o seu passado. Isso. Você está aprisionada e não consegue liberar. Bem, isso mesmo. Há uma corrente de falta de perdão também. E que te transforma em vítima. Isso. Né? Então, quem é o teu Senhor hoje, né? Vamos refletir. Realmente esse tema ele é para fazer você pensar e trazer a realidade. Quem é o Senhor que você está alimentando mais? Bem, isso mesmo. Porque não tem como você ser vencedor e ser vítima, né? Não existe você ser vítima e você ser vencedor. Não, ou você é um ou você é o outro. Ou você é vencedor ou você é vítima. Ou você vive uma vida gloriosa, né? Uma vida cheia de expectativas no reino, né? Ou você vive uma vida totalmente aquela mesmice, né? Aquela coisa. Em vez de evoluir, você ou para e regride. É isso aí. Né? Nós somos seres evolutivos. Eu sempre falo isso. Bem, isso Estamos mesmo. aqui para evoluir, crescer, não estagnar. É isso aí. Então, assim, a graça, ela na minha vida, ela trouxe para minha realidade o quanto eu preciso evoluir como criatura, como filha em Cristo. Isso. No reino. É uma outra atmosfera. É outra visão, né? É uma outra linha de pensamento, né? É verdade, é verdade. Que te faz evoluir. Exatamente. E uma das coisas que a gente tem certeza e que isso está bem grifado na palavra é que a gente já é vencedor, né? Nós não vamos vencer, nós já vencemos. A única coisa é que nós precisamos tomar posse. Isso. Né? Conhecer. Porque não adianta a gente só ler e ver aquilo, eu sou vencedor, mas ainda as pessoas olham como algo distante. Como se estivesse um abismo, né? Quando a gente sempre fala, há um abismo entre Deus e a gente, não há mais. Exatamente. E aquela frase que muitas pessoas dizem, hoje eu vou vencer, né? Hoje eu vou vencer mais um dia. Eu estava parando para pensar sobre essa frase, né? Hoje eu vou vencer mais um dia. Eu vou vencer? Eu vou vencer ou já venci? Eu vou vencer, está muito distante. Né? São pequenas coisinhas, são né? Palavras. E palavras têm poder, né, Lu? Tem muito poder. Tem poder. E assim como você fala, você crê. Então, se eu vou vencer, eu imagino que eu vou vencer algo muito grande, muito pesado, muito difícil.
E daí o dia fica pesado. Fica. O dia fica cansativo. Mas se você acorda dizendo assim, em Cristo eu já venci. Eu já venci. Olha como já muda. Muda. Olha como já muda. Muda o cenário, né? Muda aqui, muda aqui. Porque a sua mente se prepara. Poxa, eu vou vencer, então eu não venci ainda. Automaticamente a sua mente está dizendo, eu não venci ainda. Isso mesmo. Então eu vou ter que me lascar, eu vou ter que passar um dia pelo meu esforço para eu conseguir vencer no final do dia. Pelo meu esforço eu vou vencer esse dia hoje. Que olha, ontem foi punk, então hoje imagina. Né? Mas se eu pensar de uma forma diferente, não, hoje eu já venci. Em Cristo, a perspectiva de você atrair a vitória na tua mente, porque no mundo espiritual ela já está liberada. Mas para você viver ela aqui e aqui é mais acessível. Isso. Ela se torna um pouco mais visível, porque nós temos que visualizar também essa vitória. Não adianta só falar. É bem isso aí. Se eu só falo, é uma coisa muito sem raiz, entende? Se você visualiza, você já está crendo e visualizando, isso já está enraizado dentro de você. Isso. O reino, você precisa visualizar ele aqui. É isso aí. Para você viver ele. Concordo plenamente. E existe 2 fatores nisso aí, né, Lu? O primeiro fator é você ler a palavra simplesmente porque ele é um livro, né? Porque existe milhões e milhões de livros. Sim. Aí você lê a Bíblia como se fosse um livro, claro que você vai ver que você vai vencer, né? E não é pouco que fala, né? Vai olhar as coisas motivacionais que a palavra diz. Só que se você olhar a Bíblia como um livro, você só vai ler e não vai viver. Não. Agora, quando você olha a Bíblia como alimento, quando você começa a mastigar, começa a sentir no teu paladar o sabor da palavra, aí sim ela não se torna mais um livro. Não. Se torna a realidade na vida. E você acaba visualizando essa vitória, né? Isso. Você acaba tomando posse da tua herança. Isso. Né? Bem isso aí. É a mesma coisa que eu ler, né? Eu vou ler a palavra, eu já venci. Se eu estou só lendo um livro... uma história contada. Uma história contada. Uma fábula. Um relato. Um relato. Agora, quando eu mastigo... Não, eu já venci. E eu mastigo aquilo ali. O que é o mastigar? É o refletir. Trazer para minha real. Eu já venci. Em Cristo eu já venci. Opa, tu tá mastigando. Eu tô sentindo o sabor da vitória. Opa, ele já venceu. Então, eu já venci. Sim. Muda. Muda. O cenário muda. Muda. Aí você para pensar, poxa, mas por que eu não consigo? Qual é a minha dificuldade? A palavra diz em 2 Coríntios 4:3, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. Tá, mas quem é que está perecendo? Por que está perecendo? Por falta de conhecimento. Tá, como? Entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Se liga nessa palavra, glória de Cristo. Exatamente. Como a gente tem ouvido nos cultos, é a palavra de Cristo que traz a revelação da graça, né? O qual é a imagem de Deus. Então, nesse pequeno trecho de estudo, por que às vezes você não está vivendo essa palavra na essência? Por que você não está vivendo? Por que você não consegue visualizar? Realmente, as circunstâncias, todo o nosso passado, todas as crenças, a religião principalmente, o que ela faz? Ela faz um sistema dentro da gente de incredulidade. É isso aí. É um trabalho que o inimigo tem feito há muito tempo. Nossa, desde o pecado, tá? Ele trabalha arduamente para que a gente não reconheça a glória, ou que a gente se distancie do Pai. Esse é o trabalho dele, querido.
Mas nós não podemos ficar ali feito aquele João bobinho, ou que nem aquele negocinho que a gente vê nos postos de gasolina, sendo levado de um vento ou de doutrina a outra. É, verdade. Porque se você é levado de doutrina a outra, você não vai para lugar nenhum e você não acredita em nada. Em nada. É bem isso mesmo. A palavra diz que o Deus desse século, que é o inimigo, cegou a mente dos incrédulos. Como é que ele cega? Aquilo que a gente acabou de falar. Através da religião. Leis, você tem que seguir, você tem que fazer pelo seu esforço, que a gente estava falando. Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. O que é essa glória de Cristo? A conquista de Cristo por nós. É algo muito importante toda vez que a gente não reconhece isso. Toda vez que a gente não reconhece o feito de Cristo, isso, né? Tu não consegue viver a vitória. Não conseguimos. Daí a gente vira a vítima. A gente vira vítima. Exatamente. A gente vira o bobinho que fica no meio ali, sabe? Exatamente. Que não consegue se decidir, não tem uma identidade. Isso. Não consegue se posicionar diante das circunstâncias. Tem medo das circunstâncias. Exatamente. Medo de uma adversidade vir. Sabe? Porque você não sabe quem você é. Exatamente. Né? Porque se a gente olhar bem, né, o conceito popular de vítima, né, é a pessoa que sofreu algo, né? Sofreu alguma a pessoa coisa. que sofreu alguma coisa, sofreu algum impacto, enfim. Então, se as pessoas se colocam como vítima, sofreram algo e não conseguiu se reerguer. Não. Ela não teve esse apoio. Esse apoio. Um conhecimento, ou ela foi um abuso, foi algo que rompeu a naturalidade da criatura, né? Exato. Outra hora nós éramos vítimas, né? Sim, o pecado, né? Exatamente. Porque o pecado, ele dominava desde Adão. Exatamente. A gente era vítima, sim, isso. do pecado. E as pessoas hoje em dia que também não conhecem, né, Lu? Porque nós temos que entender que hoje nós vivemos na época da graça. Hoje no período da graça. Hoje nós vivemos. Né? E a graça ela é para todas. Só que precisa ser revelado. Sim. Né? Então, assim, tem pessoas que ainda ou já ouviram falar, mas não estão mergulhadas, também são vítimas. São vítimas porque estão ali no meio. Estão ali no meio, como você disse. Né? Não estão ali, não estão cá, estão conforme o vento leva. A doutrina guia. E esse é o cenário maravilhoso que o inimigo adora. Bem propício. Porque assim ele consegue te deixar confuso, incrédulo, acha que está certo. Querido, não estamos aqui para dizer que nós estamos certos. Não, nós só seguimos o que a palavra diz. Exatamente. Aquilo que o Espírito Santo revelou a nós. Que é a luz do Evangelho da glória de Cristo. Isso foi revelado para nós. A luz da glória de Cristo. Isso é graça. Isso foi revelado para nós. E é isso que a gente quer que você também participe, porque está liberado para você também. Exatamente. Nós temos hoje uma identidade, né, pessoal? Nós temos hoje algo que nos diz qual é a nossa essência. Sim. Né? Nós não estamos perdidos nos... como é que se diz? Não tem um lugar onde é colocado os achados. Né? Eu achei, vou colocar dentro dessa caixa a caixinha dos achados, né? A gente não é mais órfãos, né, pessoal? A gente conhece o nosso Senhor, a gente conhece o nosso Pai. Muito pelo contrário, hoje nós somos filhos. Exatamente. Então nós não estamos lá perdidos para alguém nos achar. Já teve alguém que nos achou e nos ama muito. Muito. Né? Nos amou muito. Exatamente. Se entregou por nós. É isso aí. E nos perdoou de todo o peso, de todo o pecado. Exatamente. Ser cristão, querido, não é viver uma vida, um mar de rosas. Não, é verdade. Isso é ilusão, tá? Porque quem olha, quem escuta, né? Nós não vivemos mar de rosas, querido. Eu e a Lu, a igreja como um todo, né? Ninguém, meu Deus, né? Não tem espinhos no meio? Tem lutas? Tem situações? Tem. Só que hoje nós não vivemos mais de mimimi, né? Nós não somos mais vítimas. Outrora a gente chegava perante a Deus, se lamentava do porquê das coisas, né? Poxa, me bateu a enfermidade, bateu o problema financeiro, bateu uma situação. Poxa, Deus, por quê? Por que, Deus? Nós não se lamentamos. Que eu fiz? Isso.
para merecer isso. Outrora nós pensávamos que nós precisaríamos passar por uma provação. Também. Por um teste. Ele vai me punir. Isso. Para me provar se eu realmente tenho fé nele, ou se eu creio nele. Isso. Perceba que a vítima leva para várias setas. Sim. Vários ícones, né? Daria uma pregação assim de umas 5 horas. Mas... porque abre um leque muito grande. Muito longe. Vítima, pessoal. Vítima, olha, abre um leque muito grande. Nossa. O vitimismo. Nossa. Né? E hoje nós temos, como a gente falou, nós temos uma identidade enraizada, consolidada, que diz diariamente quem nós somos através do Espírito Santo. Verdade. Né? Diariamente, ele nos relembra quem a gente é. Bateu aquela situação, puf, já vem aquela voz. Quem você é em Cristo? Né? O que Cristo fez por você? É o que tá, é a diferença. Essa é a diferença. É a nossa realidade na graça hoje. Isso aí. A palavra diz também em Coríntios 2:8, sofremos pressões de todos os lados. É verdade. E é real. É real. Mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. É isso aí. Quer dizer, a gente sente. A gente vai sentir. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É isso aí. Querido, vem me dizer que tu não está passando por uma luta. Porque daí você seria o único no mundo que não está passando por um perrengue. É verdade. É verdade. Vem dizer que você não está passando por uma pressão. Você não tem que tomar uma decisão. Isso. Que você não tem um problema de família, que você está acometido por uma doença. Vamos lá. O que pode gerar o vitimismo? Isso. Problemas financeiros, problema no casamento, problema com o filho. No trabalho. Problema com pai e mãe, problema com drogas, problema com vícios. Tudo isso te gera uma vítima, certo? A palavra diz que nós íamos passar por lutas. Ele não disse assim, depois que você aceitar Jesus, a tua vida vai ser assim, tranquila. Porém, dessas circunstâncias, todas que você está vivendo hoje, o Pai diz assim, calma, eu tenho um plano para ti. Eu tenho para você uma vida de vitória. Exatamente. Em Cristo, não por você. Porque quando a gente vê essas circunstâncias, a gente olha na nossa capacidade. Isso. E na nossa capacidade, a gente vê frustrado. É isso aí, Lu. Pesado, triste. O eu, muitas vezes, ele bate na porta. Esse é um dos senhores que a gente tem que botar de lado. Eu li algo essa semana que falou muito forte, assim, dessa questão do esforço, do eu, porque assim, do velho homem, né? O velho homem, ele bate na porta todos os dias. As pessoas pensam que quando a gente desce a água do batismo, a partir dali vai ser só 100%. Não, a velha mulher, o velho homem que você deixou lá, vai bater na sua porta. E sabe o que dizia a frase? Dizia assim, eu pensei que eu tinha deixado o velho homem nas águas do batismo, mas não sabia que ele saberia nadar. Então hoje eu tenho que matar ele todos os dias. Olha isso. Olha como é que é profundo esse dizer. Eu pensava que eu tinha deixado o meu velho homem nas águas do batismo, mas o que eu não saberia é que ele saberia nadar. Gente, fala sério. Cara, quem vive de passado é museu, né? Isso é fato. Sim. Cara, mas tem gente que tem museu. Tem gente que tem museu, sabe? Isso é outra questão pro vitimismo. A velha carne, sabe? Vai bater na porta. E assim, o que acontece? A gente acaba botando a culpa em Deus e esquece que é nós mesmos que estamos fazendo as escolhas. É isso aí. Que é nós que precisamos desligar. Isso. Que é nós que precisamos romper. Que é nós que precisamos nos posicionar. Não, eu não quero mais isso para minha vida. Exatamente. Eu não quero viver dessa forma. Isso. E é ali que a vítima entra, querido. Que é muito mais fácil eu colocar a culpa no Guilherme, que eu colocar a culpa no meu marido, que eu colocar a culpa em Deus, no inimigo, no diabo também. É muito mais fácil do que eu assumir
que eu tenho que me posicionar. Exatamente. Que eu tenho que dar o primeiro passo. Isso. Porque se em Cristo eu já sou vitoriosa, eu não preciso dessa bagagem. Exatamente. Eu não preciso do museu. Eu não isso. preciso da mala cheia de lembranças e recordações, de humilhações, de tristezas. Mesmo. Eu não preciso, querido. Porque em Cristo, eu e você, eu e Guilherme, nós somos vitoriosos. Isso. E vamos falar a verdade, né, Lu? Cristo, né, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, ele poderia ter concretizado isso com o estalar de dedos. Tu acha que Deus não precisaria ter mandado o Filho? Não. Num estalar de dedo e pronto. Reconciliados vocês já estão. Pronto. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o grande eu sou. Mas tem o livre-arbítrio, mano. Mas por que ele mandou o Filho? Por que eles entraram em comum acordo? Para mostrar que é possível. Cristo não precisaria ter vindo, querido, de carne e osso nessa terra. Lá no céu mesmo ele poderia ter um estalar de dedo e ter mudado tudo a história. Não, mas ele fez por quê? Porque para mostrar que eu e você somos de carne e osso e vamos conseguir também vencer. É porque Cristo venceu. Isso. Nós vencemos com Ele. Exatamente. Então a gente tem uma prova, a gente tem um testemunho, a gente tem uma herança. A gente tem uma prova viva, vivificada, que foi Cristo, que nos diz que nós somos vitoriosos. Exatamente. Nele. Não na nossa força. Então, se ele venceu o vício, mas como Cristo venceu o vício? Cristo não bebia, Cristo não se drogava, porém, Cristo sentiu angústia, Cristo sentiu tristeza, aquilo que te leva ao vício, ele venceu. Cansaço, né, queridos? Porque antigamente não tinha carro, né? Antigamente não tinha moto. Fadiga mental, pressão. Isso. Pressão psicológica, abuso. Isso tudo Cristo venceu por você. Exatamente. Mas ele não fumou cigarro. Cristo não fumou cigarro. Mas o que te leva a fumar o cigarro? Para pensar. Tem uma causa. É para refletir. Tem uma causa. O que me leva a beber? Tem uma causa. Para, dá um estalo aí na sua mente agora. Qual foi o início? Do gatilho, né? O gatilho para chegar até ali. Isso. Então, esse gatilho Cristo venceu por você. É isso aí. Lá na raiz. É na raiz, querido. Na raiz. Assim como ele rompeu a raiz do pecado, ele também rompeu todos os males. Exatamente. Né? Então, se você bebe, se você se droga, se você queria ser livre disso. Você deseja, porque você não aguenta mais essa vida. Tá, mas o qual foi? Foi um abuso. Tem que puxar lá atrás. Um abuso, pessoas que foram abusados sexualmente, isso é muito sério, querido. Provavelmente elas têm uma prisão também espiritual ali no meio. E Cristo já rompeu isso também na sua vida. Sabe? Ou você se permite ser abusado, ou você se torna novamente um abusador. Então, assim, há uma legalidade espiritual ali. Porém, com Cristo, isso é rompido. Somente em Cristo. Isso é muito sério. Às vezes você está aprisionado a isso na sua vida e você se torna vítima dessa circunstância que você viveu inocentemente, na maioria das vezes, né? Como criança. Eu não sei para quem que eu estou falando isso, mas deixa eu falar. É muito sério isso. Para alguém Para alguém vai receber isso. Se você passou por isso na sua vida, querido, Cristo é o caminho. Exatamente. Ele venceu ele rompeu essa maldição na sua vida. Houve um romper e você pode deixar esse passado para trás e viver uma vida nova em Cristo. Isso. É isso mesmo. É possível. É claro que é. Por isso que hoje nós não temos mais desculpa, Lu. Não. Né? Quando eu começo a refletir sobre a vinda de Cristo para a Terra e o concretizar dele, sempre quando eu reflito nisso, mais certeza eu tenho que hoje não tem mais desculpa em eu dizer assim, mas ele era Deus. Mas ele conseguiu porque ele era Deus. Ele foi homem.
Ele foi 100% homem. Essa desculpa já é velha, esfarrapada e não cola mais. Não tem mais poder. Não tem mais poder. Em dizer, foi fácil para Cristo porque ele era Deus. Jamais. Querido, se ele é Deus, mas quando ele veio para a terra, ele poderia ter feito lá no céu. Cara, ele poderia ter feito lá onde ele estava. Tu acha que ele precisaria vir para a terra? Não. Ele passou tudo o que ele passou, né, para mostrar que é possível. Que ele pode dizer assim, está consumado. Isso. Você é livre. Porque eu conquistei isso. por você. Isso. Querido, a palavra fala não sei quantas vezes que você é vitorioso. Nem sei, porque eu perdi a conta já. Exatamente. Sabe por quê? Porque ele habita dentro de você. Não é por você, não é na sua força. É que o vitorioso, ele habita dentro de nós. E às vezes o que nós precisamos fazer é fazer esse vitorioso passar por cima do eu, passar por cima do passado, passar por cima de tudo que você já viveu. É verdade. Porque ele tem uma vida nova para mim e para você. É isso mesmo. É incrível, né? É maravilhoso entender essa questão de já venci, né? Eu não vou vencer, eu já venci, né? E tomar isso como verdade, né? Viver. Viver isso aí todos os dias é muito importante. É uma vida de vitória, realmente. É você sair do cenário de vítima e verdadeiramente se posicionar e viver a vida que Cristo conquistou para nós, que é uma vida de vitórias. Glória a Deus. Nós somos um exército, mas não um exército de guerra para guerrear. Eu sempre achava que a gente era um exército de guerra. Assim me foi ensinado. Porém, quando eu tenho um testamento e eu tenho uma herança, eu preciso guerrear? Para quê, né? Não. Tenho uma herança para tomar posse. É bem isso mesmo. Essa é a diferença. Nós somos sim um exército, mas para tomar posse do território que já nos foi conquistado. Exatamente. Que essa palavra dessa noite venha te edificar cada dia que você assistir ele novamente, cada dia que você colocar ele em prática, né? Porque essa questão de vitória é todos os dias. Todos os dias você precisa acordar e dizer, eu já sou vencedor. Eu já venci, eu já sou, eu não vou ser. Você não vai vencer, você já é vencedor, né? O vitorioso já está aí dentro, já está aí, né? É só você botar um modo on, né? Isso aí. Muitas vezes a vitória está no modo off e você nem sabe, né? As coisas que você passa muitas vezes, né, é porque está no modo off, é porque está desligado. Só faz aí a ativação que vai dar certo. Tá bom, querido? Que você tenha um final de terça-feira maravilhoso, que você tenha um resto de semana incrível e até o próximo painel. Tchau, pessoal. Gente. Valeu.